Em maio de 2019, nos primeiros meses do governo Bolsonaro, eu ainda estava tentando entender por que o Brasil havia eleito alguém que defende a tortura. Paralelamente, me distraindo nas redes sociais, tive o desprazer de ver a chamada para o seguinte artigo do youtuber Jones Manuel no blog da Boitempo. Sim, eu apoio a Coreia do Norte. A democracia é algo particularmente importante para mim. Felizmente, um dos sentimentos que me movem na política é o da empatia, inclusive empatia com os relatos de torturados nas ditaduras brasileiras e mundo afora, que me gelam a espinha até hoje. Infelizmente, a tortura também acontece na democracia brasileira, mas a diferença de hoje para a época do regime militar é que existem mais meios para combatê-la, como por exemplo uma imprensa livre. Por esses e outros motivos, me espantei com aquele texto. Me perguntei se alguém poderia concordar com aquilo, e para minha surpresa, uma quantidade razoável de pessoas públicas influentes apoiaram a tese de que a esquerda deveria defender o regime da Coreia do Norte, a ditadura mais fechada do mundo. Mas a maioria me falou para ignorar aquela polêmica vazia. O problema agora é o Bolsonaro, Jones Manuel não é ninguém, isso não vai dar em nada, me disseram. Se eu soubesse que o Jones ia triplicar seus seguidores nas redes e quadruplicar sua influência na esquerda, teria brigado mais ainda com eles. Eu já conheci o Jones Manuel por algumas polêmicas na internet. Ele era famoso por ajudar a criar alguns debates estéreis, como a defesa do terror de Stalin na União Soviética, que foi explorada por alguns urubus de polêmica do MBL como uma prova incontestável de que as esquerdas querem matar sei lá quantas milhões de pessoas em uma revolução à la Mao Tse-tung na China. Mas a apologia à Coreia do Norte, para mim, foi surpreendente até para os padrões stalinistas. Até onde eu me lembrava, a Coreia do Norte havia trocado o marxismo por uma ideologia nacional há muito tempo, o que eles chamam de Juche, uma mistura de socialismo com misticismo confucionista, e é o maior exemplo de culto à personalidade nesse planeta. Tudo criado pelo maior beneficiário desses ideais, o falecido Kim Il-sung, patriarca da dinastia que governa o país com mão de ferro há 80 anos. Quem me surpreendeu também foi a Boitempo, dando espaço para uma excentricidade dessas. Para quem não sabe, a Boitempo é uma editora especializada em livros marxistas, uma das mais importantes para a formação da esquerda brasileira. Esquerda que, até o surgimento de youtubers revisionistas, era mais próxima do trotskismo do que do stalinismo. Em 2014, quando eu entrei na faculdade, o livro mais vendido pela Boitempo foi O Homem que Amava os Cachorros, romance do escritor cubano Leonardo Padura, que narra parte da vida de Leon Trotsky e sua fuga do terror stalinista, que terminou em seu assassinato em 1940. De maneira geral, a militância de esquerda era mais ligada ao trotskismo. Alguns colegas da faculdade também eram militantes do PSTU, um partido trotskista. Outros eram de correntes trotskistas do PSOL. Stalinista era um animal raro de se ver, defensor da Coreia do Norte então, pior ainda. Porém, com o avanço das redes sociais na esfera política, o trotskismo, que costuma ser extremamente crítico com as experiências autoritárias do socialismo real, foi perdendo espaço. A complexidade das longas teses sobre revolução permanente foi dando lugar a vídeos e lives no YouTube, muito mais palatáveis, em defesa dos regimes da China e até da Rússia, que de socialista não tem absolutamente nada. Assim como a direita, a esquerda dos influenciadores digitais apostou na disputa de narrativas simplistas e enviesadas, desconsiderando as complexidades dos fatos históricos e relativizando atrocidades, com a diferença de que a direita faz isso muito melhor. O fracasso da esquerda institucional também pode ter ajudado na formação desse fenômeno. O PT, representante brasileiro da social-democracia e do trabalhismo, governou durante 13 anos, em parte deles com grande apoio popular por conta do aumento do poder de compra dos trabalhadores mais pobres do país. Mas quando saiu, o sentimento era de que dava para ter feito mais. Além disso, a crise econômica e a inflação corroeram parte significativa do avanço feito nos anos petistas. A esquerda teve sucessivas derrotas no Congresso, como a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária, e também nas urnas, em capitais e grandes centros, com poucas exceções. A esquerda da década passada também apresentou vários movimentos de caráter libertário, que, no geral, eram contra regimes e impulsos autoritários, e pediam um aprofundamento da democracia. Occupy Wall Street, Primavera Árabe, Movimento Passe Livre, manifestações de 2013 no Brasil, mas nenhum desses movimentos resultou em grandes vitórias para o campo progressista. O sentimento de derrota levou parte da militância, machucada e frustrada, a flertar com movimentos mais radicais da esquerda, numa intenção ingênua de não perder espaço para a direita conservadora que estava se reestabelecendo naquele momento. Já sabemos onde isso foi parar. As redes ofereceram modelos fáceis. Olha aqui esse bando de ditadura com homens fortes governando com mãos de ferro há anos. Elas têm alguma estética de esquerda e ou se dizem anti-imperialistas. Precisamos fazer o mesmo.
E pronto, estava formado o webcomunismo, movimento conhecido pelos memes soviéticos e ameaças de morte ou gulag nas redes sociais. Quem nunca viu um perfil com foto de anime falando que vai matar alguém na revolução e quase se emocionando com propaganda oficial do regime norte-coreano, é porque não surfou nas águas mais traiçoeiras da internet. E foram esses perfis excêntricos que formaram os exércitos de divulgação da ideologia webcomunista, atacando qualquer um que discordasse publicamente dos youtubers defensores de Stalin e da Coreia do Norte. Quantas vezes eu vi isso ao longo dos anos? Intelectuais e personalidades que criticavam qualquer experiência do socialismo real eram acusados de divulgar propaganda nazista. Como os nazistas eram inimigos dos soviéticos, seriam eles a fonte original de toda a crítica ao socialismo. Esse é o nível. Tem também quem acredita, sem ressalvas, que quaisquer críticas aos modelos chinês e norte-coreanos devem ser lidas como orientalismo, um jeito raso e irresponsável de se dizer que quem discorda é xenófobo. Como são culturas muito distantes da cultura ocidental, você não pode chamar de ditadura. Isso é orientalismo, e orientalismo é um traço do racismo. Portanto, você está sendo racista ao dizer que a Coreia do Norte tem um regime autoritário. Só piora. Tudo isso eu vi com os meus próprios olhos, e vindo de gente com milhares de seguidores. Enquanto isso, quem discordava daquilo ficava com medo de fazer isso publicamente, mesmo que de um jeito amigável, para não ser atacado e ter a reputação dilacerada. Se parece autoritarismo, é porque é. Mas se fosse um problema só da internet, estaria tudo bem. Infelizmente, esses influencers ganharam legitimidade no meio da elite cultural e intelectual do país, ocupando espaços, normalizando revisionismos e defesas de genocídios. E quando eu vi, já tinha gente que eu conheço pessoalmente acreditando em pelo menos metade daquelas mentiras sobre a Coreia Popular. Coreia Popular. Coreia Popular. Pra Coreia Popular. Coreia Popular. Pra Coreia Popular. O pessoal fala que é uma ditadura do Kim Jong-un, ele manda em tudo. É uma monarquia que passa de pai para filho, não tem nada a ver, minha gente. Esse é o Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP. Com quase 500 mil inscritos só no YouTube, ele é um dos caras mais influentes na esquerda hoje no Brasil. Nesse vídeo, ele tá no podcast do canal Rap Falando. Tanto a Coreia Popular, né, quanto Cuba são sistemas políticos que se parecem muito mais com parlamentarismo, né? Que o parlamento tem um poder muito grande, né? Tem parlamento em ambos os países, né? Onde tem mais de 600 deputados eleitos pela população, eleitos de forma direta, voto secreto, etc. Enfim, mais de 600 deputados, como eu falei, em ambos os países. E vai dividir em vários cargos. O Kim Jong-un não manda sozinho. A ditadura militar no Brasil também tinha eleições diretas com voto secreto para deputados, senadores, vereadores e parte dos prefeitos. Se o Chavoso se desse um pouquinho de trabalho para interpretar os fatos, ele saberia disso. Um dos pré-requisitos básicos para a gente saber se as eleições são limpas é a presença de observadores internacionais no processo eleitoral e nas jornadas de votação, o que não acontece na Coreia do Norte. Além disso, o regime escolhe a dedo quem pode concorrer na eleição. Não existe oposição no país. Se você acha que eu tô errado, por favor, coloque nos comentários o nome do líder da oposição ao governo do Kim Jong-un no Congresso. Algo que você consegue descobrir em 30 segundos no Google sobre qualquer democracia no mundo. Se o Congresso de um país não é uma constante briga entre diferentes interesses, então provavelmente esse país não é uma democracia. Por exemplo, esse é o Parlamento da Coreia do Sul. O regime da Coreia do Norte não é parlamentarista. Sistemas parlamentaristas possuem algumas particularidades, como a distinção entre chefe de Estado e de governo, que não acontece na Coreia do Norte, onde o Kim Jong-un concentra poderes, sendo chefe inclusive das Forças Armadas, o que é incomum para um chefe de governo dos sistemas parlamentaristas, e a possibilidade de um voto de desconfiança, o que acontece toda hora nos regimes parlamentaristas, mas nunca foi cogitada nos 80 anos de regime norte-coreano. Mas continuando. A revista Veja, que pra mim é uma das piores mídias, aquelas... Enfim, ela é uma das que mais vive demonizando a Coreia do Norte. Acho que ela fala assim, uma vez por semana a gente vai inventar alguma historinha, alguma lenda urbana sobre a Coreia do Norte. E elas inventam um bagulho que puta que pariu. Aí elas postou algumas semanas atrás lá, que na Coreia da Coreia do Norte tá tendo pena de morte pra quem escutar BTS, K-pop. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falo assim, não é possível, parça. Assim, eu não sei o que é possível, as pessoas acreditar nisso, ou eles terem a audácia de postar um bagulho desses, tá ligado? Tipo, mano, não tem vergonha na cara, não.
De você inventar uma coisa assim. Ah, não inventei, tem fonte. Qual que é a fonte, né? Eu sempre procuro, cadê a fonte? Vai lá no final da notícia. Não tem referência bibliográfica. Vamos ver se eles colocaram no meio da notícia. Aí tava lá, segundo o jornal, não sei o quê. Aí eles pegaram um jornal X lá, que geralmente são outras grandes mídias, como eu chamo, mídias burguesas de outros países, como dos Estados Unidos. O Chavoso tá falando de uma matéria da Veja, feita pela repórter Amanda Capuano. A matéria cita o The New York Times, a mídia burguesa dos Estados Unidos, e o jornal sul-coreano Daily NK, e fala sobre uma lei da Coreia do Norte que proíbe o consumo de qualquer mídia dos Estados Unidos, Coreia do Sul ou Japão, com 15 anos de prisão ou pena de morte para a distribuição dessas mídias. No seu relatório global de 2022, a Human Rights Watch, uma das mais respeitadas ONGs em defesa dos direitos humanos, confirmou a existência dessa lei. Abre aspas. O governo norte-coreano adotou a Lei de Rejeição à Ideologia e Cultura Reacionária em dezembro de 2020. A lei proíbe as pessoas de assistirem e distribuírem mídias provenientes da Coreia do Sul, dos Estados Unidos ou do Japão, e estabelece punições que vão até a pena de morte. Simplesmente assistir a esse tipo de conteúdo pode resultar em uma sentença de 15 anos em um campo de prisioneiros de crimes comuns. Segundo a lei, falar, escrever ou cantar no estilo sul-coreano pode ser punido com 2 anos de trabalhos forçados. Em setembro de 2024, a Cívicos, outra organização de luta pelos direitos humanos, publicou que o governo norte-coreano sentenciou 2 pessoas à morte por infringirem a lei, distribuindo filmes, novelas e músicas da Coreia do Sul. Exato. E aí, tipo, você tem documentos provando, sei lá, mudou o Código Penal da Coreia do Norte. Eles estão colocando lá pena de morte pra quem ouvir BTS. Pra quem usar calça jeans. Você não vai achar fotos de norte-coreanos usando calças jeans. Nos anos 90, o então líder supremo Kim Jong-il, pai do atual ditador, declarou que o jeans era um símbolo da decadência ocidental. Muito provavelmente não há uma lei proibindo o uso dele, que seria muito difícil de aplicar nos turistas, mas nem por isso é algo que você pode usar normalmente no país. Em 2024, a TV estatal norte-coreana KCTV transmitiu um antigo programa de jardinagem da BBC, a TV estatal inglesa, onde o apresentador usava calças jeans. A cena chamou a atenção dos poucos telespectadores fora do país. A KCTV transmite sua programação também pela internet, que os norte-coreanos não têm acesso, porque as calças do apresentador estavam borradas pela censura oficial do governo. A TV estatal norte-coreana não pode mostrar alguém usando calças jeans. Imagine então o que o jornalismo pode mostrar. A Coreia do Norte ocupa o lugar de número 177 de 180 no ranking de liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que também afirma que o jornalismo no país é, abre aspas, sinônimo de propaganda. Mas o Chavoso da USP e o público dele acham que tudo isso é mentira. Não passa de uma grande conspiração envolvendo o governo dos Estados Unidos, jornais do mundo inteiro e organizações que atuam pelos direitos humanos. Ele não acredita em nenhuma dessas instituições e nos mostre quem confiar. Você tem lá o canal lá do Centro de Estudos da Política Songun, principalmente uma live desse mano que eu mencionei, o camarada Rubio, no canal da Laura Sabino. Camarada Rubio é o professor de russo e estudante de engenharia nuclear Lucas Rubio, talvez o maior divulgador de propaganda norte-coreana do YouTube brasileiro. Ele apareceu para o público pela primeira vez em 2016, quando ajudou a fundar o Centro de Estudos da Política Songun, grupo de jovens brasileiros interessados pelo Reino Eremita. O evento inaugural, na UERJ, contou com o apoio e presença do embaixador norte-coreano no Brasil. O vereador Carlos Bolsonaro foi um dos que notaram o evento, denunciando nas redes sociais que a esquerda quer transformar o Brasil em uma Coreia do Norte. O governo norte-coreano também divulgou o evento e publicou o ato dos estudantes em suas redes oficiais. Lucas contou à Vice que começou a estudar o país com 14 anos e descobriu que a mídia ocidental estaria mentindo para todos nós. Desde então, ele é um assíduo apoiador do governo e divulgador da ideologia Juche, e até ficou conhecido na escola como o menino da Coreia do Norte. Convido vocês a estudarem a Revolução Coreana. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que botar cara a tapas nisso é ser chamado de louco, de não sei do que. Lucas já foi em alguns podcasts famosos no YouTube brasileiro, principalmente aqueles que vivem de ganhar like em cima de polêmicas vazias, onde os extremistas de direita e de esquerda dão mais visualizações por conta das opiniões excêntricas e do engajamento que as brigas entre partidários geram. Cara, muito importante essa oportunidade de dar uma outra visão sobre um tema muito polêmico, né? Que as pessoas geralmente... Todo mundo tem uma opinião, às vezes, sem saber nada, o cara já tem uma opinião. Ele também já visitou o país. A Associação Coreana de Cientistas Sociais me convidou porque eles falaram assim, é muito interessante que você tenha um centro de estudos que fala sobre
o nosso país, está tentando cientificamente estudar esse processo. Como eles souberam de você? Através da embaixada, né? Ah, tá. A embaixada, eu acabei conhecendo o embaixador da Coreia em um evento em 2014, 2015, e aí desde então nós estabelecemos um contato e eles viram os meus esforços. O Chavoso falou que a principal referência dele para esse tema é a live do camarada Rubio no canal da camarada Laura Sabino. Na live, eles colocam como referências um livro do historiador brasileiro Paulo Vicentini, chamado A Revolução Coreana. O autor é um historiador sério, e o livro dá um bom contexto sobre a história da península no século XX. Porém, as outras referências ou são de uma tal revista Mundo Socialista, eu nunca ouvi falar, se alguém conhecer, por favor, coloca aí nos comentários, ou de textos do próprio Centro de Estudos da Política Songun, grupo criado pelo próprio camarada Rubio para divulgar propaganda oficial do governo norte-coreano. É como diz o ditado, acredita quem quer. E nesse caso, eles querem acreditar muito que o camarada Rubio fala a verdade, que toda a mídia internacional está mentindo junto com todas as ONGs de direitos humanos. Existe um paraíso socialista na Terra, mas forças ocultas estão escondendo isso de você. Se parece comportamento de seita, é porque é. Uma das características principais de seitas religiosas é a descrença em relação às informações de fontes externas à comunidade. Pessoas de fora são vistas como ignorantes, perdidas ou maliciosas, que agem para tentar te enganar, ao contrário dos membros e principalmente dos líderes da comunidade. E é assim que esses líderes ganham um poder enorme sobre os demais membros do grupo, ditando o que é verdade e o que não é. Coincidentemente ou não, o regime norte-coreano tem similaridades enormes com seitas religiosas. Culto à personalidade, isolacionismo, revisionismo histórico e por aí vai. E essas semelhanças foram exploradas pelo historiador italiano Emilio Gentili, pesquisador do fascismo, em seu livro Política como Religião, onde ele traça paralelos entre regimes totalitários e religião, e como governos podem exercer funções de líderes religiosos ou até mesmo de divindades. Abre aspas. Como fundador e ditador do regime comunista na Coreia do Norte, desde 1948, Kim Il-sung adotou o modelo stalinista para estabelecer um culto à personalidade após eliminar seus rivais. Desde os anos 60, ele se esforçou muito para estabelecer uma religião política fundada na deificação de si mesmo e na santificação do seu pensamento. A doutrina Juche, que era uma mistura de marxismo, leninismo e nacionalismo imposta a toda a população através do terror da propaganda e de um sistema de doutrinação difundido nas bases da sociedade. Desenvolvida mais de 20 anos após a Revolução Coreana, no fim da Segunda Guerra Mundial, a ideologia Juche é um rompimento com o marxismo. E isso quem está falando não sou eu, é o próprio Kim Jong-il no seu livro Sobre a Ideia Juche, publicado em 1982. Abre aspas para ele. A filosofia marxista, ainda que defina a essência do homem como a totalidade das relações sociais, não elucida corretamente suas características peculiares como ser social. Portanto, essa doutrina desenvolvera os princípios do movimento social aderindo fundamentalmente às leis gerais da evolução do mundo material. As características peculiares do homem como ente social foi aclarado pela primeira vez e de forma integral pela filosofia Juche. Eu não vou me estender nesse assunto para o vídeo não ficar enorme, mas o pensamento Juche entra em confronto direto com o conceito marxista de materialismo histórico, além de ser profundamente conservador, por legitimar hierarquias sociais como linhagem familiar e poder dos governantes sobre os governados, o que é uma herança do confucionismo, que é uma vertente filosófica e religiosa que se originou na China e influenciou todo o leste asiático. Não é à toa que a Coreia do Norte é governada há 80 anos por 3 homens da mesma linhagem. Além disso, o juchismo também incorpora noções de superioridade étnica racial coreana. Aqui, podemos voltar ao mesmo livro do historiador Emilio Gentili, onde ele faz uma breve citação sobre o tema. A religião de Kim Il-sung acrescentou superioridade racial à mistura de comunismo e nacionalismo, e exaltou a Coreia como uma nação etnicamente homogênea. Esse tema é melhor abordado no livro The Cleanest Race, do historiador americano Brian Reynolds Myers, onde ele afirma que a ideologia do governo norte-coreano tem mais origens na extrema-direita, como no fascismo japonês, que também pregava superioridade racial, do que na esquerda. Ele também comenta uma história onde um diplomata afro-cubano teria sido agredido por conta da cor de sua pele ao visitar o país.
A história foi lembrada pelo jornalista Isaac Stone Fish quando, em 2014, o governo norte-coreano comparou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com um macaco. Outra evidência de que o governo norte-coreano se baseia em ideias de superioridade racial é que, dos ocidentais que desertaram para a Coreia do Norte, sim, alguns europeus e americanos, não muitos, saíram de seus países para viver na Coreia do Norte. Quase todos eles se casaram com outros estrangeiros. O caso mais absurdo é o do americano Charles Robert Jenkins, um antigo soldado que fugiu para a Coreia do Norte e se casou com Hitomi Soga, uma cidadã japonesa que foi sequestrada pelo governo norte-coreano. Sim, o governo norte-coreano chegou ao ponto de sequestrar uma mulher no Japão para não comprometer a pureza racial de sua sociedade. Essa história é completamente insana, mas não é a única. Outros cidadãos japoneses foram sequestrados pelo governo da Coreia do Norte, que admite 17 desses sequestros, mas o número pode chegar a centenas, segundo alguns pesquisadores. O caso mais famoso é o da Megumi Yokota, uma cidadã japonesa que foi sequestrada aos 13 anos de idade quando voltava da escola. Hitomi Soga, a esposa do ex-soldado americano, se separou e conseguiu voltar para o Japão após 46 anos. Ela tá viva. Se você não acredita em mim, pode ouvir a história da boca dela aqui nessas entrevistas. Megumi Yokota, infelizmente, não teve a mesma sorte e segue desaparecida até hoje. Não faltam motivos para condenar o regime norte-coreano, mas é particularmente contraditório para alguém que se diz marxista e progressista no século XXI apoiá-lo. Além disso, o que é que a esquerda tem a ganhar com isso? Afinal, o que é que essas pessoas querem? Que a militância altamente influenciada pelas redes sociais se radicalize ainda mais e saia por aí propondo uma transição para um regime autoritário? Porque se é isso, vocês meio que estão conseguindo. E falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. É isso. Você pode até acreditar que vai ver a Revolução Socialista acontecendo no Brasil algum dia. Ao contrário da Coreia do Norte, aqui ainda é permitido se iludir com mudanças de regime, desde que você não atente contra a democracia. Mas pensa um pouco comigo. O que você acha que é mais fácil de acontecer no Brasil? Um golpe militar bolsonarista ou uma revolução socialista? Se você assistiu inteiro o nosso primeiro vídeo do canal sobre a eleição de Trump nos Estados Unidos, talvez você se lembre que uma das minhas preocupações é a distância que vem se criando entre o campo progressista e os eleitores comuns. Na Brasilândia, bairro do Chavoso da USP, as pessoas deram maioria de votos para reeleger Ricardo Nunes em ambos os turnos. Os vizinhos do Chavoso da USP estão mais próximos do prefeito criptobolsonarista do que do candidato do PSOL. Enquanto isso, parte da militância está falando na Coreia do Norte. É assim que a esquerda pretende se reconectar com as pessoas? Alguns acreditam que sim, que o único jeito para o campo progressista vencer a atual extrema-direita é se radicalizando, assim como fez a direita. O problema é que no Brasil há mais conservadores e reacionários do que socialistas e comunistas. Muito mais. O PL de Jair Bolsonaro tem 92 deputados federais e ainda há deputados bolsonaristas espalhados pelo Centrão. O PSOL, que pertence a uma esquerda um pouco mais radical, tem 9. Os partidos de extrema esquerda, PSTU, PCO, UP, PCB e PCBR, não tem nenhum. Um dos candidatos mais à esquerda do país, Guilherme Boulos, perdeu 2 vezes a eleição para a Prefeitura de São Paulo, praticamente com a mesma porcentagem de votos. Uma com uma campanha mais radical, em 2020, outra com a campanha mais paz e amor, em 2024. Os eleitores brasileiros não acenam nem para a esquerda tradicional. Imagina então para uma esquerda que defende regimes autoritários e a transição para um modelo socialista. Alguns youtubers comunistas podem não saber, mas o Muro de Berlim caiu em 1989. Inclusive um amigo meu trouxe para mim um pedacinho dele quando viajou para a Europa. Desde então, a esquerda tem tido uma certa dificuldade para apresentar projetos novos, e não é só a esquerda radical marxista. A globalização neoliberal dos anos 90 e as novas tecnologias acabaram com boa parte dos empregos da indústria de manufatura, que sempre foram base da esquerda social-democrata e trabalhista. Nesse cenário de frustração, as redes sociais vendem regimes autoritários como modelos possíveis para a militância progressista. Mas esses regimes são resquícios de um mundo que não existe mais. Igual essa pedrinha aqui, resquício de algo que já caiu. A Coreia do Norte não é mais marxista. A China é o centro da globalização neoliberal e a Rússia é governada por um conservador autoritário de direita. O comunismo perdeu, o Muro de Berlim caiu. Para reverter o curso em direção à direita que o mundo vem tomando, a esquerda precisa se renovar e não se apegar ao que deu errado no passado. Para se renovar, é preciso olhar o mundo novo e não só o velho. Entender as novas formas de trabalho e as novas aspirações das pessoas no século XXI. Projetar ideias que sejam adequadas para enfrentar essa nova realidade.
E também para aquilo que pode ser a maior preocupação desse século, a crise climática, algo que nunca esteve entre as preocupações do socialismo real. E não dá para fazer nada disso olhando para o passado, muito menos fazendo revisionismo e fechando os olhos para a realidade. Meu nome é Gabriel Félix, esse aqui é o Surreal Politique, e a gente quer saber sua opinião. Diz aí pra gente nos comentários por que você acha que esses movimentos autoritários têm crescido tanto na esquerda nos últimos tempos. E se você discorda da gente, coloca aí nos comentários também por que você acha que a Coreia do Norte é uma democracia. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal pra gente fazer mais vídeos desse aqui. Muito obrigado!